Então vamos lá. Vou fazer umas perguntas para vocês agora. Perguntas valendo dadinho. Depois de comer salgado, agora comer doce, né? Então, eu vou perguntar, quem souber levanta a mão. Quando um plugin é registrado no aplicativo, quando que ele é instanciado em memória? O aplicativo vai iniciar no iOS? Não tá errado, mas tem mais. Outras pessoas? Um chute? Na segunda. Vamos lá, gente, me ajuda. Me ajuda. Mais ninguém? Ninguém quer dadinho? Hã? Não importa, tá? Olha, você não tá errado, mas tá muito vago essa resposta, tá? Vamos lá, vou dar uma dica. Quando você tem o aplicativo Flutter, os plugins eles são instanciados quando você abre a tela do Flutter. Toda vez que você abre a tela do Flutter, todos os plugins são instanciados. Isso significa que quando você abre a Activity no Android ou o View Controller no iOS, corrija se eu estiver enganado, todos os plugins vão ser instanciados. Mas tem mais. Tem uns outros momentos que os plugins podem ser instanciados. Por exemplo, o Flutter hoje tem suporte a Background Execution, né? Executar coisas em background. E para isso, o pessoal força que os plugins sejam instanciados na hora que se abre a aplicação. E quando eu falo de abrir a aplicação, é quando a application no Android é executada. Eu não tenho muita certeza de como é no iOS, mas é aquela entidade que é instanciada antes de abrir qualquer tela. Essa entidade força também. E sabe o que isso significa? Isso tem um efeito colateral que nem sempre a Activity, né, nosso View Controller, está disponível para o plugin. E alguns plugins assumem que isso está disponível. Então a gente tem que tomar cuidado e verificar se está nulo lá aquela entidade. Mas tem mais, no Android, eu vou falar do Android porque, desculpa galera, é o que eu tenho mais experiência. Você pode embedar um fragmento Flutter num projeto Android nativo, certo? Você pode embedar. Cada fragmentozinho gera uma instanciação de todos os plugins de novo, porque cada fragmento é instanciado como uma engine, e a engine instancia todos os plugins novamente. Eu estou falando isso por quê? Porque tem muitos detalhes de implementação que você deve estar ciente quando você escreve um plugin. Porque vou escrever um plugin aqui, você tem Activity, ou não é verdade. Vai ter só uma instância do meu plugin, o tempo todo que o aplicativo estiver aberto. Não é verdade. E tem mais. Você pode minimizar o aplicativo, né, apertar o back do telefone no Android e abrir o aplicativo de novo. O seu aplicativo não morreu. Ele não necessariamente morreu, a sua Activity morreu, né? Mas não o aplicativo em si, ele está em memória ainda. Então, tem muitos casos para a gente analisar. Nós estamos desenvolvendo um plugin. Eu vou falar aqui de plugin, né? Então, aí, quando que é removido da memória? Essa é a imagem de garbage collector, ok? Arrisca. Não? Então, ó, assim, ó. Eu vou comer um doce porque eu peguei, vou responder. Por quê? Quando que é um plugin removido da memória? Quando o garbage collector passa e não tem nenhuma referência de um objeto apontando para o seu plugin. Ele vai lá e remove ele da memória. Falou. Nesse momento, o seu plugin é removido. Quantas instâncias do seu plugin pode existir? Como eu falei, se você tiver vários fragmentos, importando cada fragmento Flutter, cada fragmento vai ter seu próprio engine, e cada engine tem a sua coleção de plugins registrados novamente ali. No aplicativo que é totalmente Flutter, você vai ter uma engine, então vai ter somente uma instância de cada plugin normalmente. Mas o Flutter permite que a gente faça o embedding, né, que é colocar um fragmento Flutter ou uma Activity Flutter dentro de um outro projeto. Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu esqueci disso aqui. Delícia. Tá. Mas aí eu vou contar umas coisas pra vocês aqui, que até parece um filme. Tem as coisas boas, as partes feias e as coisas bem ruins. E aí eu separei dessa forma a minha apresentação. Vamos falar das coisas boas. Ele não é bastante bonito, ele também não é mau. Coisa boa de Flutter, plugin.
Porque coisas boas do Flutter em geral, vocês já sabem, a interface é muito gostosa de desenvolver, consigo expressar tudo que o meu designer mandou fazer. E isso vocês sabem, eu não vou falar isso aqui hoje, eu falo aqui de plugin, né? O que um plugin faz? Ele permite que você comunique, né, o Dart, qualquer código em Dart se comunique com a plataforma que está rodando aquele aplicativo. Pode ser Android, iOS, desktop no futuro, web no futuro. E você vai conseguir interagir com coisas específicas daquela plataforma. Mas e veja que eu falei, assim, código da plataforma, eu não falei código nativo. Porque vai gerar uma confusão se começar a falar código nativo aqui. O Dart é nativo, quando é compilado no código nativo. Sim, então eu vou falar código de plataforma inteira, Android, iOS ou qualquer outra plataforma, tá? Porque aí a gente vai conseguir isolar, né, o contexto, né, do que eu tô falando. Então, é o Dart falando com o código de uma plataforma. E tem código específico. Tá? É razoavelmente simples de fazer isso. É razoavelmente você se comunicar com a plataforma, tendo tempo, eu vou mostrar aqui. Como é que a gente faz? Quando você vai no Android Studio lá, criar um novo plugin, já cria como um exemplo para você de como se comunicar com a plataforma. É muito simples. E que suporte a streams, quer dizer, que você pode ficar ouvindo, né? Ouvindo um evento que acontece lá no código nativo, no código da plataforma, e no Dart você precisa ficar ouvindo. Opa, tá acontecendo alguma coisa aqui. Tô vendo um contador lá na parte nativa, um timer que eu codifiquei lá na parte nativa, e eu estou recebendo aqui o resultado do contador. Um exemplo. Tá? Então, e aí, como que isso acontece? Como que esse suporte dos plugins, como isso é através do Platform Channels. No caso, existem dois Platform Channels implementados no Flutter, que é o Method Channel e o Event Channel. Isso aqui tem laser? Não que eu saiba usar. Tudo bem. Então, nós temos, é muito fácil você declarar, você tem que declarar um Method Channel ou um Event Channel. Um Method Channel, como o nome diz, permite que você chame um método através daquele canal no lado nativo, no lado da plataforma. Um Event Channel, ele permite que você ouça eventos. E aí isso traduz em string. String de RX, de Dart, mais ou menos, a galera aí, entendeu? Pegou? Não vou focar muito nisso não. Mas aí, então, você vai escrever um plugin. Muito bem, vou escrever um plugin, então eu tenho meu teste de plugin ali, e aí ele vai fazer o seguinte: send and receive string. Eu vou fazer um método, certo? Um método que eu vou encapsular minha lógica nesse método. Eu vou enviar uma string, e através de um method channel, eu falo invoke method, eu quero chamar que método? É o send and receive, que está entre aspas ali, vou passar como parâmetro uma string. E eu espero que o retorno desse método seja uma outra string que está aqui. Por isso, a gente retorna uma string. Toda chamada de método para código da plataforma é assíncrona. Não tem como fazer síncrono. Mas no Dart é muito fácil, você coloca um await na frente e está resolvido, né? Está se chamando. Todo o código é assíncrono. No caso, o que vai acontecer com esse cara? Quando alguém chamar esse método aqui, no Dart, a gente vai chamar a plataforma onde está rodando esse aplicativo, vai enviar para ele uma mensagem falando: olha, alguém chamou um método com este nome, como se fosse uma reflection, certo? Passando este parâmetro aqui. E aí a plataforma tem que interpretar isso daí e tem que ter um código específico na plataforma que saiba lidar com esse cara. E aí essa plataforma fala: opa, em algum momento ela fala assim: beleza, fiz o que eu tinha que fazer, toma de volta um resultado, ou toma de volta um erro. Tá? É aqui a gente espera que o resultado seja uma string. Se soltar um erro, vai lançar uma exceção. E tem a mesma coisa se eu quiser usar um event channel, né? Eu posso ouvir um string de inteiro aqui, que tem um contador, por exemplo, e o event channel é como se fosse um único método, que você fica ouvindo ele sendo chamado N vezes, certo? Isso aqui faz parte da API, eu tirar proveito dela. E aí, eu coloquei um exemplo aqui no código nativo agora, né? Usando Kotlin. Você vai declarar uma classe. Essa classe você vai ter que instanciar e passar para ela um método channel, por exemplo. E essa classe, ela implementa um método call handler, que é essa interface aqui com esse override aqui. O método call, ele vai te falar qual é o método que foi chamado, os parâmetros daquele método e aonde você vai enviar o resultado.
eu fiz um when, que é um switch praticamente, que verifica, este método foi chamado, eu busco os argumentos, faço um cast, e aí presta atenção nessa palavra, tem que fazer um casting aqui para pegar os valores que estão no parâmetro. Não é legal fazer casting em lugar nenhum do mundo. Em uma linguagem de programação, às vezes a gente tem que fazer. Tá? Mas aí, beleza, então eventualmente eu vou lá e vou responder que é um resultado de sucesso. Eu poderia ter resultado erro e passar a mensagem de erro pro outro lado da plataforma para o Dart. Tá dando para acompanhar? Então tá bom. Alguém tem dúvida? Tem dúvida? Levanta a mão, conversa comigo. Estou aqui. Por favor, senhor. Existe um canal bilateral, tipo, chama da plataforma para... Isso aqui é bilateral. Se você vê, a plataforma está recebendo um chamado de método e está retornando um valor para lá. Agora, um único canal, um canal, a pessoa que chama, né, o iniciador de uma conversa, só pode ser de um canal, um lado da plataforma só, então tem que ter canais específicos. Você pode ter um canal que a plataforma fala, vou começar a falar alguma coisa, e pode ter um canal no Dart que o Dart vai começar a falar alguma outra coisa. Mas o único canal, ele, até onde eu me... Cara, é possível sim, tá? É possível o canal ser... Só que ele não é... esse mesmo código que você está vendo. É porque, pelo que eu entendi, o Dart, ele que inicia o evento, ele pode recuperar e isso vai ser assíncrono. Sim, mas... Mas se eu tivesse, por exemplo, no JavaScript, por exemplo, ou eu quisesse embedar uma aplicação JavaScript que chamasse um método no Dart, ou executasse alguma coisa Tá. no Dart. O que acontece? Com um método channel, você consegue, no Kotlin ou no Swift, no método channel você consegue tanto receber chamadas, quanto enviar chamadas também. Esse mesmo método que você está vendo aqui, Kotlin, tem no Dart também. Você registra um listener para um método call. E esse mesmo canal pode receber e enviar a informação, tá bom? Mas é possível, basicamente é possível, e eu posso mostrar mais na frente. E a gente vai falar um pouco do feio. Por que é feio? Porque a serialização de dados e a desserialização, né, mandar informação que não é um tipo primitivo do Dart para a plataforma, da plataforma para o Dart, é manual. Veja que aqui eu tenho um exemplo aqui, aquele mesmo exemplo lá, só que em vez de ser uma string que eu estou mandando uma classe minha chamada myData. Para eu poder enviar como parâmetro aqui, como parâmetro para o método, método channel invoke map method, eu tenho que pegar a minha classe e falar, converter para um mapa que é de string e dynamic. Dynamic é o object, né? Qualquer coisa, é o N do Dart. E aí, quando você vai ler o myData de volta, a plataforma nativa, a plataforma mandou para mim um data, você tem que pegar e falar assim, beleza, eu tenho um mapa e eu vou ter que transformar em meu objeto. E isso é manual. Isso não tem lugar nenhum no Dart que permita que a gente faça isso automaticamente. E isso pode particularmente ficar bem complicado, tá? Porque isso aqui eu mandei um objetinho. E se fosse uma lista? E se fosse um mapa? E se fosse um mapa de objetos complexos? Esse passeamento de um lado para o outro pode ficar bem chato. Bem grande, é um código feio, que eu diria, tá? Feio não significa feio. É um código que você tem que escrever manualmente. E olha só, o código para esse toMap e fromMap tá aqui. Essa minha classe, ela tem dois parâmetros. Eu vou pegar os parâmetros dela, o data e o value, e vou converter para um mapa que é chave e valor, data, value. Só que eu não consigo passar um enum, tenho que tirar o enum dali e colocar ele, só a string dele no... Porque o enum é um objeto complexo no Dart, eu não consigo mandar um enum pro Kotlin, ou pro Swift, ou pro Java, que tinha que ser, Deus me livre. Tá. E aí a mesma coisa, agora que você está recuperando o valor de volta, você tem que pegar de um mapa que vai ter uma chave string e o valor dinâmico, e converter esses valores de volta para o Dart reconhecer. Isso aqui é pseudocódigo, tá? Esse cara aqui, ele é um pouco mais chato. Mas não é cabe na apresentação.
Mas é importante que você entenda que você vai ter que ter estes métodos ou chamar esse código de alguma outra forma. E esse código varia muito de acordo com a estrutura de dados que você está mandando e recebendo. Tá? Por exemplo, se eu fosse mandar uma lista de MyData, isso tem que fazer, teria que iterar sobre todos os itens da lista, chamar toMap e depois toList. Cada item, porque eu vou ter uma lista de mapa de string dinâmica. Já deu nó na cabeça aqui. Mas aí eu pego esse objetão aqui, ó, essa lista, e jogo para cá, como parâmetro para invoke list method. E aí na delay de volta, meus exemplos sempre, eles mandam receber a mesma informação, tá, gente? Pra vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Eu sempre mando lá e eles retornam a mesma informação. Então, olha só, começou a ficar meio feio. Mais feio, diria. Aqui, eu isolei aquele toMap num método isolado, certo? Aqui, e aí na hora de voltar, na hora que volta, eu vou ter uma lista de dynamic, aí eu tenho que pegar uma lista de mapa de dynamic e fazer voltar de novo para uma lista de MyData. Você tem que fazer essas conversões manualmente. Então, é para fazer? Não, é fácil, cara. Isso aqui é difícil? Não, não é difícil. Mas você tem que fazer na mão. E aí, o que acontece? Eu fiz uma bibliotecazinha, usando geração de código, que faz uma plasticazinha, né? É feio, mas não está tão feio mais. Aí, essa biblioteca, basicamente, ela gera aquele código. Gera esse código de mapeamento aqui todo essa aqui, a partir de uma classe abstrata. Esse método se chama send and receive data list. Eu declarei ele aqui, ó. Send and receive string, é aquela versão anterior. O que você tem que declarar, o código que você tem que escrever, seria só esse. Você declara uma classe abstrata, no caso, fala que vai usar lá método channel com esse nome e que é um flutter plugin. Todo método abstrato que você tiver aqui, eu vou gerar, a biblioteca gera para você a implementação, convertendo para mandar para o Flutter, mandar para a plataforma e ler da plataforma as informações. Isso aqui, claro, você não precisa de usar, tá? Eu vou só reiterar aqui. É código manual, não é um código particularmente difícil, mas é um código que você não tem que escrever se você usar uma biblioteca. O legal dessa biblioteca que eu fiz é que ela é uma biblioteca que ela não vai embarcada no seu plugin. Ela é utilizada só em tempo de compilação do seu projeto. Ela gera o código-fonte e o código-fonte gerado vai embarcado junto com o seu projeto. Não tem que pagar o preço de ficar compilando, gerando código toda hora, igual é no Java, por exemplo, tá? Então, isso aqui melhorou muito a minha produtividade, pelo menos. Mas aqui eu falei do bom, eu falei do feio, dá pra dar uma plasticazinha ali, né? Dar uma melhorada, tá? Recafutar aqui e ali. E a gente tem que falar ainda do bad. E aí, eu vou ser bem crítico, porque eu sou um desenvolvedor Android de 9 anos. E eu vi o código-fonte. E eu falei, tá bad. Eu falei porque tá bad, por quê? Porque, como eu tentei explicar para vocês aqui, a gente não sabe quando exatamente um plugin é instanciado. Pode ser que alguma pessoa em particular que você não conhece, sabe, que está usando seu plugin, resolveu usar uma execução em background e registrou todos os plugins em background. Sem ter uma activity de seu plugin, esperava que tivesse uma activity disponível na hora que você instancia ele. E aí, isso acontece por quê? Porque a gente não tem um life cycle bem definido, né? Essa classe minha vai ser instanciada junto com uma activity, ou junto com um fragmento, ou junto com a aplicação. A gente não tem isso bem definido, não está isso na API que é disponível, a gente não fala nada disso pra gente. E por causa disso é muito fácil de gerar memory leaks. O que é, né? Você mantém em memória alguma coisa que não devia estar lá mais. Isso pode se acumular, isso é ruim, né? O aplicativo gasta mais memória do que precisa e pode gerar bugs diversos, múltiplos de debugar, inclusive. E, na minha experiência, tem duas coisas que a gente utiliza muito enquanto desenvolvendo um plugin que podem gerar facilmente isso, que é o Activity Lifecycle Callbacks e o Register Receiver. Quem conhece Activity Lifecycle Callbacks? Tá, pouca gente.
Mas basicamente você registra isso na sua aplicação e toda activity que é instanciada, você sabe todos os passos, se ela está resumida, se ela está pausada, se ela está destruída. E as pessoas mantêm uma referência para essa activity dentro do seu plugin. Seu plugin pode não morrer junto com aquela activity. E aí você faz um leak de memória para aquela activity. O ideal é que você registre e desregistre em algum momento no futuro. Inclusive, quando esse Activity Lifecycle Callbacks te fala que a Activity foi destruída, é o momento de você desregistrar esse callback. E registra receiver. Eu quero ouvir um broadcast receiver da plataforma, do Android lá. Tipo, quero ouvir uma notification. Como é que é essa notification channel? Notification, você está ouvindo coisas que a plataforma passa para você? Eu quero ficar ouvindo isso. Mas você nunca fala que eu quero parar de ouvir. E aí mantém uma referência em memória lá da sua classe. Isso é um outro memory leak. Eu peguei vários desses no repositório de plugins do Flutter. Inclusive eu tenho um link aqui para mostrar, só que a gente está sem tempo. Mas basicamente aqui ó, tem um broadcast receiver que ele registra todas as vezes que você aperta um botão no sample deles. Registro novo. Aí toda vez é mais uma referência para uma classe que não vai ser, que vai ter várias referências, aí o Garbage Collector nunca vai conseguir passar e remover aquilo ali da memória. Então, assim, é fácil de você fazer um leak no seu plugin, então tome muito cuidado com isso. Uma outra coisa que é de streams, quando a gente está falando com um event channel, no caso, tá? Quando você invalida a sua view lá, que você fez um set state ou alguma coisa do tipo, pode ser chamado dispose dos seus widgets e eventualmente pode ser chamado, por exemplo, você tem um stream builder lá, por exemplo, tá galera? Eventualmente esse cara vai ser chamado dispose e aí vai cancelar o seu stream na parte nativa. Mas se você somente der um back na activity, ou um back sair da sua aplicação iOS, a sua tela vai morrer sem que seja chamado o dispose dos seus widgets. Então o seu stream builder não vai morrer, não vai ser chamado o dispose dele, não vai ser chamado o dispose do seu plugin, que vai continuar lá ouvindo alguma coisa na plataforma e vai ser um memory leak. Eu estou falando meio grego para vocês talvez, mas basicamente é que prestem atenção no lifecycle, nas coisas e tentem evitar isso. Background execution é uma bagunça, não tem uma palavra melhor para isso, porque é super complicado. Eu vali uns 3 plugins diferentes que falam de background execution. E é muito doido o que eles têm que fazer. Com certeza aquela API podia ser melhor, mais simples. Não vou falar disso aqui. Se alguém tiver interesse, a gente pode conversar depois, tá? Eu falo agora live coding. Live coding é eu codando. Alguém tem interesse? Vamos fazer um plugin junto? Sim ou não? Quantas horas aí? Quantas horas aí? Falta 20. Falta 20? Eu acho que dá tempo para comer um dadinho. Passa aí, galera. 4 minutos. Tem o timer aqui. É 4? É 4 ou 20? Decide. 4. Vai ter que ser um speed coding. O Android Studio tá bem aberto. Ferrou, não vai não. Vai rolar não. Galera, não vai rolar um live coding, mas eu vou mostrar um memory leak para vocês. Ô, gente. Eu vou aumentar a fonte, calma. Olha só, esse aqui é um plugin lá do Flutter Plugins, que é a repositório oficial lá que o Flutter só toda da manutenção. Dá pra ler? Maior? Maior, né? Então tá. Olha que legal. Esse aqui é o Battery Plugin, ele te lê o estado da bateria, né? Pra ver quantas baterias você tem no seu telefone. Ele cria aqui 2 channels, um string channel e um method channel. Aqui, ó, é um method channel e um string channel, na verdade. Porque eles têm objetivos diferentes nesse plugin. Você vai ouvir chamadas de métodos aqui e aqui o string. Como são 2 plugins diferentes, são 2 métodos, channels diferentes, cada um tem uma interface que tem que implementar. O method channel handler e o string handler. O method channel handler eu mostrei aqui para vocês. Isso é Java, se eu não me engano, de meus perguntas para nós. Mas
lendo o código, o código dos plugins do Flutter, até que não são mal estruturados. Só tem os memory leaks. Tá? O que acontece? Se vocês quiserem como é que está o nível da bateria nesse momento? Pá, vai ser assim, on method channel, se for o método de nome get battery level, ele faz a lógica dele aqui de ler o nível da bateria, tá? Get battery level, e eventualmente ele fala result success com o nível da bateria. Fez alguma coisa aqui, certo? Não importa. Eu falei bateria level aqui. Ele podia estar lendo o seu shared preference, podia estar lendo um banco de dados SQL, podia estar fazendo um monte de coisa aqui. Que é nativo, né? É uma biblioteca nativa que você tem que acessar. E ele faz assim, se não conseguiu ler, né? Menos um deve ser erro. Ele vai falar, ó, deu um erro. Esse aqui é o único método desse method channel. Mas ele tem também, é o único método. Se não for isso daqui, ele também fala que não está implementado. Mas tem um string também, que fica ouvindo. Olha que interessante aqui, ó. Quando alguém fala assim, opa, eu vou ouvir esse lá no Dart. Eu tenho um string builder que fica ouvindo a nossa bateria, o estado da bateria. String builder. Tá. Deu um subscribe, vai chamar esse onListing aqui. E aí, ele vai registrar um receiver. Isso aqui é um broadcast receiver. Ele criou aqui, é um receiver. Muito bem, então ouvindo lá, opa, mudou o estado, está descarregando, 90%, 80%, 70%. O cara fecha o aplicativo. Esse onCancel aqui, que é onde está removendo o registro, né, desse string, não é chamado. O Flutter não chama. Simplesmente não chama. E aí, você cria... Esse cara aqui nunca é desregistrado. Agora, se você simplesmente mudar lá, não, der um dispose no seu string builder lá, simplesmente ele não faz mais parte da sua árvore, aí esse cara é chamado, Mas simplesmente der um back no seu aplicativo lá no Android, esse cara não é chamado. Eu não olhei o código iOS, galera, do iOS, mas olhem, por favor, porque eu não tenho condição. Eu não consigo ser pai e mãe de duas plataformas, não. Tá? E aí, então, tem esse tipo de coisa que acontece, tá? Isso aqui já é um memory leak, porque essa referência nunca é removida. Aí que acontece? Presta atenção. A referência é desse cara. Só que, olha esse método create, não sei o que aqui. Está um pouco mais para baixo, está aqui. Isso aqui é o que a gente chama no Java de classe anônima. A gente tem uma interface aqui que a gente implementa ela inline. Isso já é uma referência implícita para a classe na qual está sendo declarada, da instância na qual está sendo declarada. Se esse cara aqui se torna um memory leak, essa classe toda onde isso aqui está sendo chamado se torna um memory leak. Então, a sua memória vai se enchendo cada vez mais com esse tipo de coisa. A lógica aqui não importa pra gente, tá? Eu quero mostrar como é os problemas, como que é um plugin, tá? Se é um de bateria, de outra coisa, não importa. Então, aí nós passamos aqui rapidamente, né, para poder o listen e o cancel. Eu tenho um PR aqui nesse repositório, no qual eu corrijo isso. Eu faço assim, se a activity for destruída, vamos remover aqui. Eu sou perna longa, Eu sou alto, aí eu tenho a perna longa. Acabou o tempo? Acabou, então vamos embora então, galera, que acabou isso aí, eu tinha que mostrar isso aí. Mas basicamente, ó, eu registro aqui um Active Lifecycle Callbacks e removo o Lifecycle Callbacks e eu removo também o register, o broadcast receiver, quando o Activity morre. Faço isso manualmente. Tá bom? É mais ou menos isso que eu tinha para mostrar. Tinha código, mas não ia dar tempo de codar. Tá bom? Perguntas? Vamos fazer o... Mas a gente vai fazendo e vai andando. Peraí. Faz uma pergunta aí e você e Gélia. Foi mal. Isso é um problema no Bridge, pelo que eu entendi, no Flutter, de não chamar esse onCancel. Sim. Tem alguém vendo isso? Você sabe se tem alguma coisa tipo rolando
Eu não consegui falar isso, mas acontece. Existe uma API nova sendo feita, que eles vão adicionar alguns life cycles no... Esse caso específico não, tá? Acho que isso aí não vai ser cancelado. Mas tem uma API nova sendo feita para plugins. É uma API nova que resolve um ou dois problemas. Eu propus para eles uma API que ia resolver o problema, porque ela ia ser completa, ia ser... liberar todos os life cycles do Android pra gente, por exemplo. Eles negaram. Eles não, não, isso é muito complicado, não. Mas, cara, eu sou do Android, eu sei o que eu preciso para resolver um plugin. Não, isso aí vai ser muito complicado, não preciso isso não. Os caras cagaram na minha cara. E tipo assim, não tinha necessidade de ser tão limitado quanto é. E esse problema que você está falando, eles deviam resolver também, mas eu não tenho ciência deles estarem atacando exatamente esse problema. Eles estão refazendo a API para, não, esse plugin vai ser Activity Aware, ou seja, ele vai estar preso no escopo de uma Activity. Só que ele não vai morrer no Activity não, tá? Ele só vai ser desacoplado da Activity e acoplado na Activity de novo depois. Ele não vai ter o mesmo life cycle da Activity. Os problemas que eu trouxe para vocês aqui não vão ser resolvidos. Quem vai ser esse aqui? Cadê a menina? Foi embora. Ah, tá aqui. Isso aqui também é seu, não é do Google? Na parte que você citou do ponto feio, tá ouvindo? Do ponto o quê? Dos pontos feios. Pontos feios. Certo? Sim. Você teve que fazer a conversão ali, mas numa chamada hash, por exemplo, a gente continua fazendo essa conversão. Mas a gente tem ferramenta nas bibliotecas nativas, por exemplo, nas bibliotecas, nas plataformas, que a gente faz. Mas no Dart também a gente tem que fazer na mão também. Só que é pior ainda, porque você não tem que converter listas em mapas na mão. Ali você tem que converter listas em mapas na mão, porque normalmente as bibliotecas que já existem hoje, tipo o Geo, o Chopper, não sei das quantas, ou Data Serializer, é uma lista, beleza, vou converter para você, supondo que você implemente essa interface ali de from JSON to JSON, uma coisa nesse sentido. Mas com aquela somada de método para plugins, não tem nada pronto. Eles só aceitam, aceita que você passe uma lista de tipos primitivos. Aceita que você passe um mapa de tipos primitivos. Se for objeto complexo, eles não resolvem o problema para você. Aí você tem que resolver o problema convertendo na mão a sua lista, seu mapa para um mapa de Dynamic, por exemplo. E isso não... Sabe, é um trabalho acéfalo, eu diria, que a gente não devia ter. A gente quer resolver um problema e tem que ficar, putz, mapear isso aqui, cara, dá dor de cabeça, sabe? Bom, eu peguei as minhas coisas, eu acho. Mais perguntas? Tem dadinhos, tá? Muitos dadinhos. Todo mundo pegou dadinho aí?